No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É com essa alegria no coração, com essa certeza do que cabe a nós, o que cabe a nós fazermos relativos ao Senhor, que nós vamos iniciar esse culto da manhã. Que seja um momento alegre na presença do Senhor, que a nossa alma se regozije nos louvores que vamos oferecer a Deus, na certeza de que o Senhor se agradará de tudo o que fizermos aqui nesse momento. Vamos orar, irmãos, então, dedicando esse tempo ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado a Deus por mais essa manhã de domingo. Obrigado porque no tocante a nós temos sido alvos da tua graça. Tu tens feito a nós muito bem. E o que cabe a nós é confiarmos em ti em todas as circunstâncias, sabendo que tu és um Deus cuidador e que todas as coisas irão contribuir para o nosso bem. Senhor, receba, ó Deus, o nosso culto, receba tudo aquilo que vai ser prestado a Ti nessa ocasião. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 43 do HCC, Tu és digno, Senhor. É um hino que não está no nosso cantor cristão, mas um hino muito bem conhecido, que está no inário para o culto cristão. Vamos reconhecer essa majestade santa, essa dignidade inerente ao caráter de Deus, à pessoa do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse hino. Agora, irmãos, eu gostaria de orarmos pelos aniversariantes dessa semana. Nós só temos um aniversário, que foi do irmão Fábio Svoboda, que aconteceu ontem, no sábado. Vamos agradecer a ele, então vamos agradecer a Deus pela sua vida e vamos pedir que o Senhor continue a abençoá-lo e a cuidar dele, mas também, irmãos, nós iremos orar dedicando a vida
e daqueles irmãos que entregaram os seus dízimos e as suas ofertas durante essa semana. Vamos colocar diante do Senhor também esses recursos para que Ele nos dê sabedoria, consciência e uma melhor mordomia dos bens que Ele tem nos dado para administrar. Então vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, muito obrigado, Deus, pela vida do irmão Fábio Svoboda. Obrigado, Deus, pelo cuidado que Tu tens tido sobre a vida dele. Obrigado, Deus, porque Tu tens cuidado dele em todos os momentos. Obrigado porque Tu tens provido a esse irmão de tudo aquilo que ele precisa. E o que nós pedimos, ó Pai, que Tu continues a abençoá-lo, continues a ser esse Deus amparador, esse Deus que realmente está próximo dos seus filhos, um Deus que está acessível a todos através da intermediação de Jesus Cristo. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos e também as vidas de todos aqueles que dedicaram seus dízimos e suas ofertas, ó Pai. Obrigado pela fidelidade desses irmãos, pela preocupação que esses irmãos têm no sustento da Tua obra, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, de forma transparente, honesta e como bons mordomos que somos de Ti, ó Deus, a administrarmos, a usarmos esses recursos da melhor forma, ó Deus, para que a obra continue, para que o avanço do Evangelho prossiga, ó Deus, para que vidas sejam salvas e vidas sejam transformadas através da pregação da Tua palavra. Ó Pai, nós colocamos isso tudo, ó Deus, diante de Ti, porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos ser dirigidos, meus irmãos, agora pelo nosso ministério de louvor em um cântico ao nosso Deus. Que as nossas vozes se levantem de júbilo e gratidão ao nosso Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele faz por nós, mas por quem Ele é. Vamos louvar então ao nosso Senhor.
Irmãos, nesse momento agora, eu gostaria de continuar um assunto que nós começamos a tratar no domingo passado pela manhã. Nós vamos continuar hoje, possivelmente terminarmos no próximo domingo, se Deus quiser, não é? Se Deus assim nos permitir. Nós estamos estudando um assunto que tem como título o alvo de falar a verdade em amor. É um dos capítulos do abençoado livro que temos estudado, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Alguns irmãos já têm esse livro, alguns irmãos já até leram o livro todo, e nós temos estudado de forma bem vagarosa, tranquila, devagar, o conteúdo desse livro, tudo aquilo que esse livro traz de Deus para nós. É aquela filosofia, né, que eu particularmente tenho, de nós irmos pensando as coisas devagar, degustando a palavra do Senhor, digerindo em pequenas partes tudo aquilo que o Senhor tem a nos proporcionar, não é? Refletindo bastante e gastando o tempo necessário para que o conhecimento seja alcançado. Nós vimos, irmãos, dentro desse aspecto, que é o alvo de falar a verdade em amor, e nós vimos no domingo passado a questão da repreensão, a questão da confrontação, que é algo que muita gente, infelizmente, não gosta nem de ouvir e nem de praticar, porque há uma compreensão errada a respeito do que seja, na realidade, a confrontação ou a repreensão bíblica. A repreensão é uma palavra que a Bíblia usa para trazer a verdade para onde a mudança é necessária. Então, ao repreendermos alguém biblicamente, nós estamos trazendo aquilo que é de Deus, aquilo que é verdade de Deus, não é? Que é a palavra de Deus, para alguma situação específica, onde a mudança é necessária ali. Então, a repreensão é uma das orientações bíblicas de prática do nosso convívio cristão. Nós estamos utilizando o texto lá de Levíticos, capítulo 19, versículos 15 a 18, que eu gostaria de reler com os irmãos. Levítico, capítulo 19, versículos 15 a 18. Você pode, preferivelmente, acompanhar na sua Bíblia, ou então pode acompanhar aí na tela. A palavra de Deus nos diz o seguinte: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, irmãos, a confrontação bíblica, o ato de você repreender o seu irmão, tem fundamentação na palavra desde o Antigo Testamento. E nós temos todo o Novo Testamento, principalmente os escritos paulinos, quando ele se dirige, quando ele traz orientações bíblicas para a igreja. Todas essas passagens bíblicas nos ajudam a entender o que é essa confrontação bíblica. Em primeiro lugar, só
fazendo uma retrospectiva breve, nós vimos, você tem aí na sua tela, que a confrontação está arraigada numa submissão ao primeiro grande mandamento. Na realidade, irmãos, nós confrontamos em primeiro lugar porque amamos a Deus sobre todas as coisas e queremos obedecê-lo. Então, a confrontação é porque amamos o Senhor. E também a confrontação é porque queremos obedecer ao Senhor. Isso é uma orientação que o Senhor nos dá para a nossa prática comunitária da fé. Conforme eu falei no domingo passado, o cristianismo não é algo solitário. Você não é salvo para viver sozinho. Você é salvo para viver em comunidade. Então é muito estranho, em primeiro lugar, quando algumas pessoas consideram que são cristãos, são crentes, amam a Deus, mas que não precisam de igreja. Eu não entendo biblicamente esse tipo de coisa. Como que você vai ter a prática cristã sem ter um convívio cristão? É óbvio, irmãos, que o reino de Deus não se restringe a uma igreja local. A prática dos valores do reino são expressas, ou é expressa na nossa vida em sociedade, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, de escola, com os vizinhos, com aquelas pessoas que nós temos contatos. Então, ali ocorre a prática dos valores do reino. Mas isso não prescinde, não abre mão de uma vida eclesiástica. Quantos irmãos eu tenho percebido, e eu tenho falado isso em nossas conversas, que muitas vezes eles abrem brechas para o pecado, para o desânimo, para a frieza espiritual, pela simples ausência de uma convivência sadia no corpo de Cristo. Então, meu querido amigo e irmão em Cristo, nós confrontamos e repreendemos alguém. Eu quero usar essa palavra confrontação e repreensão como sinônimos, porque, em primeiro lugar, nós amamos ao Senhor e queremos obedecê-lo. Mas existe um segundo aspecto da confrontação que nós vimos também no domingo passado, é que a confrontação ela está enraizada no segundo grande mandamento. Eu confronto o outro porque eu amo também o outro. O meu amor a Deus é externado, é manifestado externamente através do meu amor ao próximo. Eu sou o próximo daquele a quem eu confronto, e aquele que é confrontado é o meu próximo. Então, essa relação de próximos, né? Nós sempre seremos próximos uns dos outros, e isso nos leva a amar tanto meu irmão, que eu não posso ver essa pessoa tomando uma atitude errada, fazendo escolhas erradas, indo por um caminho errado, sem ajudá-lo, sem confrontá-lo. Essa confrontação bíblica baseada no amor ao próximo é uma confrontação livre de uma ira pecaminosa, mas é um claro sinal de amor bíblico. Irmãos, entenda, existe uma diferença entre ser amável e amar o irmão. Às vezes a pessoa, por querer ser amável, ela não ajuda o seu irmão no seu erro, não confronta, não repreende, não indica o caminho da verdade, não traz a verdade bíblica para aquela situação que precisa de mudança. Isso é ser amável, mas isso não é necessariamente manifestação de amor. É óbvio que não estou dizendo que nós precisemos não ser amáveis, não é isso que eu estou dizendo, mas o ser amável, ao ser amável, isso não pode
você não pode abrir mão de confrontar e repreender alguém que está fazendo alguma escolha errada. Irmãos, não é isso que nós fazemos com os nossos filhos? É impossível ver um pai, pelo menos isso é inconcebível, ver um pai ou uma mãe que está observando um filho indo por um caminho errado e ele não agir de forma a evitar os danos do seu filho, os danos que podem acontecer na vida do seu filho. Quando você vê isso, você não percebe que algo está errado ali? É algo que é inconcebível, não passa na sua concepção, na sua mente. Isso é ilógico. Da mesma forma, deveria ser inconcebível um irmão em Cristo, no nosso convívio cristão, ver o outro tomando uma direção errada, não ajudá-lo, para que o dano na sua vida não seja grande. Mas tem um terceiro aspecto que eu gostaria de pensar com os irmãos sobre confrontação, está aí na sua tela também. A confrontação é nossa responsabilidade moral em cada relacionamento. A confrontação é nossa responsabilidade moral em cada relacionamento. Irmãos, então não existe relacionamento sem confrontação. E é interessante que não é algo que deve ser trazido para o relacionamento somente no momento de crise. Tem muita gente que ouve as palavras repreensão e confrontação e pensam que isso é somente aplicado no momento radical que você deve falar a verdade, no momento que você está acusando as outras pessoas, não é? Que você está considerando rebeldes de alguma forma. Então as pessoas acham que confrontação é só para esses momentos em que alguém está lá agindo de forma tão contrária ao procedimento correto e que você vai lá e vê essa atitude de radical rebeldia dessa pessoa e você vai lá e confronta. Não, essa é uma ideia errada. Mas o modelo bíblico de confrontação é aquela sinceridade contínua num relacionamento contínuo. O modelo aqui é de vários mini momentos de confrontação. Você não precisa deixar a pessoa chegar numa situação grave na sua vida de pecado, mas antes você deve ter esses mini momentos de confrontação. Você não precisa deixar as pessoas chegar a tal ponto de desvio no caminho para que você venha a repreendê-la, a confrontá-la. Eu me lembro que eu estava numa reunião de pais e nós estávamos conversando sobre algumas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, e eu estava dizendo que alguns desvios precisam ser evitados no seu início. E a ilustração que eu usei, irmãos, é a seguinte: nós tivemos na semana passada, uma nave, né? Um foguete sendo lançado e foi até a estação espacial, né? Mas observe bem, para esse foguete chegar lá, ele precisa direcionar bem, aproveitar o momento certo, mas ele precisa, para ele chegar lá, ele precisa ir numa determinada direção e não pode haver um mínimo desvio. A ilustração que eu usei na época é o seguinte: se alguém parte da Terra
em direção à Lua. Assim, o foguete parte da Terra em direção à Lua. E ele, desde que ele comete um desvio de menos de 1 grau, que seja um desvio mínimo, ele nunca vai atingir a Lua. Ele vai passar bem distante da Lua e vai se perder no espaço. Então, irmãos, em vez de deixar a pessoa chegar num ponto de desvio tal que às vezes até se torna muito difícil ela voltar à rota, o melhor é fazer a confrontação e a repreensão quando esse desvio está começando a acontecer. Por isso a importância de mini momentos de confrontação. Em cada pequeno momento de falar a verdade, na realidade o progresso do pecado ele é atrasado, ele é interrompido e o crescimento espiritual é encorajado. Então são momentos importantes. Em cada um desses mini momentos o pecado pode ser atrasado ou pode ser interrompido e ao mesmo tempo o crescimento espiritual é encorajado. Interessante, lá na sua Bíblia, você vai ver lá no versículo 17 de Levítico 19, Levítico capítulo 19, versículo 17, que diz assim, lá no final do capítulo 17, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Por causa dele não levarás sobre ti pecado. Irmãos, isso está se referindo à nossa responsabilidade moral que temos com o nosso irmão. Cada um de nossos relacionamentos deve ser conduzido em absoluta submissão à vontade e aos métodos do Senhor para abençoar o irmão, para ministrar na vida do outro, para o exercício do nosso ministério pessoal. É óbvio que é interessante que nesse amor, que nesse relacionamento de autossacrifício que fazemos, existe uma interseção da graça paciente e da intolerância ao pecado. Mas isso não é isso que Deus faz por cada um de nós? São algumas coisas que na Bíblia andam juntas: graça paciente e intolerância ao pecado. De alguma forma, de forma que nós não entendemos, misteriosa aos nossos olhos, a graça paciente de Deus caminha junto com a sua intolerância ao pecado. É lógico que isso somente através de Cristo. Em Cristo, a graça de Deus, a intolerância ao pecado, elas caminham juntas. E é interessante que esse caráter, ou essa característica divina, também deve ser nossa. Ao mesmo tempo em que nós somos intolerantes ao pecado do nosso próximo, e devemos ser, sim, porque senão nós seremos coniventes no erro, e isso é pecado, nós devemos estender a mão em graça divina, com a mesma graça com que nós fomos abençoados. Isso, irmãos, é uma forte característica do nosso ministério pessoal. Então nós somos chamados a conceder ao irmão o amor da cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo essa graça paciente e essa tolerância ao pecado, elas acabam convergindo, melhor dizendo, elas acabam convivendo de alguma forma, né, até que o pecado seja vencido, não é?
E foi isso que Deus fez por nós. Eu quero trazer algumas perguntas, irmãos, ainda dentro desse terceiro aspecto da confrontação. Quantos sermões você já ouviu a respeito da imoralidade do silêncio egoísta? Quantas vezes você já ouviu sobre isso? Com que frequência você viu sua má vontade de confrontar o irmão com um ato de rebeldia a Deus? Você já foi alertado com relação a isso? Alguma vez você já considerou com que frequência você escolheu ficar em silêncio quando Deus o estava chamando para ser uma parte, para tomar parte de sua tentativa de resgate daquela pessoa? Já pensou quantas vezes você escolheu ficar em silêncio quando Deus queria que você tomasse parte da tentativa dele de resgatar aquela pessoa? Irmãos, então recusar a falar, é rebelar-se contra Deus e contra aquele Deus que nós dizemos que amamos e servimos. Mas eu quero pensar com os irmãos também uma quarta característica dessa confrontação bíblica. Então, em quarto lugar, a confrontação deveria ser mais um estilo de vida que um evento fora do comum. A confrontação deveria ser mais um estilo de vida que um evento fora do comum. Eu me lembro de um irmão no passado, e de vez em quando eu brincava com outro irmão, falando que aquele irmão, né, ele funcionava como um chicote. Era o chicotinho de Deus. Né? Então tudo ele repreendia, tudo ele chamava atenção, tudo ele queria impor alguma coisa. Então ele queria funcionar como se fosse uma consciência moral das pessoas. Irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, não entenda dessa forma. Não é para você ficar ali vasculhando a vida de alguém para ficar confrontando. Não é para você ficar o tempo todo querendo ser esse grilo falante da história de Pinóquio, essa consciência na vida de alguém. Não é isso, não é? Mas é para você, no seu relacionamento de amizade, de amor e de ministério pessoal, fazer da confrontação algo comum, um ato de amor disso, ok? Então a confrontação é difícil quando ela não toma parte, não é normal na nossa experiência bíblica. Irmãos, da perspectiva bíblica, um bom relacionamento sempre cresce em sua habilidade de reconhecer, confrontar e lidar com a verdade. Então, quando o relacionamento ele não reconhece, não confronta e não lida com a verdade, isso pode ser um sinal de que esse relacionamento não é um relacionamento baseado nos valores do reino. Cada vez que falamos a verdade, nós crescemos nesse entendimento do nosso chamado e também nessa prática de confrontação bíblica. Isso é cada vez que nós exercitamos isso, cada vez que nós trazemos a verdade de Deus, nós vamos nos tornando cada mais hábeis nessa prática amorosa de confrontação bíblica, mas também nós estaremos abençoando ainda mais as pessoas ao nosso redor. Então, a pessoa que faz uma repreensão franca, humilde, amorosa, ela faz dessa repreensão parte do seu relacionamento diário, não só doando, né, não só fazendo a repreensão, mas também recebendo e aceitando essa repreensão. Ela estará à vontade quando precisar confrontar alguém. Se alguém faz
faz da sua vida, se alguém coloca na sua vida essa prática da confrontação bíblica, ela não só confrontando, mas também recebendo confrontação, ela vai estar muito à vontade quando houver a necessidade de confrontar alguém dentro do seu relacionamento. Agora, se evitarmos a confrontação, ou somos pessoas mais iradas do que construtivas em nossas repreensões, ou então nós simplesmente abrimos mão da confrontação para permanecermos naquele silêncio aparentemente amável, mas altamente destrutivo. Então, irmãos, se evitamos a confrontação, ou se somos pessoas mais iradas do que construtivas, então quando que nós realmente vamos estar prontos, quando Deus nos der a oportunidade de confrontarmos o outro lá na igreja em que estamos sendo membros, estamos praticando a nossa fé? Então precisamos estar prontos o tempo todo. Isso precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Uma quinta consideração que eu quero trazer, irmão, sobre confrontação ainda, é que falhamos em confrontar em amor porque cedemos às formas sutis e passivas de ódio. Falhamos em confrontar em amor porque cedemos às formas sutis e passivas de ódio. Então está embutido nessa passagem que nós lemos esse contraste entre amor e ódio. Então Levítico 19 é claro em dizer que precisamos encontrar uma maneira de confrontar o pecado em amor quando o enxergarmos na vida de outras pessoas. Irmãos, não existe solo neutro. Não tem como haver neutralidade. Ou se ama ou se odeia. Esse ódio pode ser um ódio passivo. É isso que está se dizendo aqui. Ou você confronta a pessoa em amor, ou você acaba odiando mesmo de forma passiva. Se nós não confrontamos em amor aquele irmão que está caminhando para o erro, isso porque nós o amamos segundo o mandamento que Deus nos dá de amar o próximo como a nós mesmos. Se nós não amamos o irmão dessa forma, na realidade, o que nós vamos estar desenvolvendo é um ódio silencioso, é um ódio passivo. Interessante que uma maneira sutil desse ódio passivo acontecer é no favoritismo, onde nós concedemos favor a alguns e a outros não, por causa de algum padrão que estabelecemos na nossa mente. Pode ser que essa outra pessoa tenha um status social alto, não é? E por isso que nós não confrontamos. Pode ser questão de beleza física, recursos financeiros, algo que nós podemos obter de vantajoso, mas exercemos algum tipo de favoritismo, raça, diferenças doutrinárias, farisaísmo, não sei. Mas por algum motivo nós não confrontamos alguém porque algo nela nós apreciamos e gostemos. Irmãos, eu fico preocupado e o meu receio é que exista mais ódio em nossas famílias e igrejas do que podemos imaginar. Não estou falando daquele ódio manifestado que é visível, mas estou falando de ódio passivo, aquele ódio que se manifesta no silêncio, quando vemos o outro
caminhar em direção ao erro. Eu me lembro que logo assim, quando cheguei na igreja batista em Nova Suíça, foi trazida a mim uma situação de erro. Interessante é que, em vez de aquelas pessoas que estavam envolvidas no erro amarem aquele irmão que trouxe a mim aquela situação, devido à preocupação daquele irmão com a prática do erro, e com isso eu pude agir e, quem sabe, ajudar aquelas pessoas a visualizarem o erro, embora elas possam não ter recebido essa instrução bíblica de forma adequada, mas essas pessoas, em vez de olharem para aquele irmão e verem nele um instrumento de Deus para para que aquele erro pudesse ser corrigido, e ver naquele ato daquele irmão uma preocupação legítima, um ato de amor, aquelas pessoas começaram a desconsiderar e a desprezar esse irmão e deixar de lado. Interessante perceber que quem fez isso não olhou aquela repreensão como algo caro, algo precioso e importante na sua vida, e não olhou aquele ato daquele irmão como um amor prático. Todas as pessoas que não consideraram aquilo como sendo importante, hoje estão frias na sua fé e afastadas do convívio saudável com o corpo de Cristo. Irmãos, a repreensão bíblica faz parte. Todas as vezes que alguém chegar até você com algum tipo de repreensão, não o odeie, não o menospreze, abrace, beije, agradeça a esse irmão pela preocupação sincera que ele está tendo com sua vida. Isso é um ato de amor a você. O segundo tipo de ódio passivo, primeiro é favoritismo, mas existe um segundo tipo que é o rancor. Nossa ira cresce, mesmo quando não houve pecado, além daquele, e se torna um sistema interpretativo, onde avaliamos tudo que a pessoa faz. Quando há rancor, irmão, a nossa ira se torna crescente. Tudo aquilo que a pessoa faz é olhada com a ótica, é interpretada com a ótica do rancor. Então, tudo aquilo que alguém faz, você considera como sendo algo errado. Muitos até chegam a um ponto de neurose, que consideram que tudo aquilo que a pessoa faz é para que, de alguma forma, você seja atacado. Eu não sei se você já sentiu assim, mas muitas pessoas apresentam essa característica. Então, devido ao rancor, devido à amargura guardada no coração, tudo aquilo que a pessoa fizer vai ser considerado como um ataque para você. Irmãos, isso é um problema. Isso é um ódio passivo. Você não expõe isso. Você não coloca para fora. Não manifesta isso de forma externa, mas guarda pelo outro um ódio farisaico, preconceituoso e rancoroso. Isso é um problema. Agora, a confrontação bíblica não é baseada no ódio, no rancor. Você não pode confrontar o outro, querer confrontar o outro devido ao rancor no seu coração. Porque aí você não estará cumprindo o segundo grande mandamento e nem o primeiro, que é amar a Deus
sobre todas as coisas. Quem faz isso acaba amando mais o seu ódio do que amando a Deus. Faz do seu ódio o seu Deus. Isso é uma coisa muito complicada. Então, o ódio passivo, ele pode ser manifestado pelo silêncio, e esse silêncio, ele pode ser resultado de um favoritismo inadequado por alguém. É você querer alguém ou você favorecer alguém devido a algo, algum aspecto na vida dessa pessoa que te agrada. Ou então você permanecer em silêncio devido a um rancor que você guarda em relação àquela pessoa. Isso é ódio. Ok, irmãos? Mas existe um sexto e último aspecto que eu quero ver com os irmãos nessa manhã sobre confrontação bíblica, que está aí na sua tela. Nós falhamos em confrontar porque temos cedido a formas mais ativas de ódio. Nós falhamos em confrontar porque temos cedido a formas mais ativas de ódio. Nós vimos a forma passiva de ódio, mas também no aspecto 5, né? No item 5. Mas também existe a forma ativa. Essa forma ativa se manifesta através de 3 coisas: injustiça, fofoca e vingança. Injustiça, fofoca e vingança. São 3 aspectos desse ódio ativo que distorcem o ministério bíblico de repreensão. A injustiça perverte o sistema estabelecido por Deus para restringir. A injustiça, na realidade, ela não protege, ela não corrige, ela não impede o pecador de cometer o seu erro. A injustiça, na realidade, ela maltrata, machuca, ela trata mal aquela pessoa. Ela não está baseada no sistema de justiça de Deus. Ela está baseada no seu desejo na sua compreensão de uma justiça que não é a justiça de Deus. E por isso ela acaba maltratando alguém, ela acaba machucando alguém. Irmãos, quando nós não repreendemos biblicamente, de acordo com a verdade bíblica, nós estamos usando de justiça humana. E essa justiça humana, cedo ou tarde, vai machucar e maltratar alguém. Então, o primeiro aspecto desse ódio ativo é a injustiça. O segundo aspecto é a fofoca. A fofoca não leva a pessoa a fazer uma confissão humilde diante de Deus e de outras pessoas do seu pecado. A fofoca não tem essa intenção. Quando alguém faz fofoca, quando eu faço fofoca, você faz fofoca, eu torno claro o pecado da outra pessoa a alguém que não está envolvido. A fofoca não restaura ninguém. A fofoca não atinge a pessoa de forma positiva. Ao contrário, a fofoca visa destruir a reputação daquela pessoa. A fofoca não traz nada de bom para o seu ministério pessoal, para o seu relacionamento interpessoal ali na comunidade da fé. Então, fofoca é algo destrutivo, irmãos, que não pode fazer parte do nosso convívio. A fofoca é uma forma ativa de ódio. E uma terceira forma ativa de ódio é a vingança, que é algo incompatível com o ministério. A vingança não é motivada pelo bem de alguém. A vingança é motivada por um desejo de destruir o outro, de trazer algum tipo de prejuízo para alguém. Então, irmãos, são 3 formas ativas de ódio que não podem fazer parte, que não tem nada a ver, na realidade, com confrontação bíblica. O ódio, então, é muito sério a respeito de tudo aquilo que nós fomos chamados
a realizar. Irmãos, nós já vimos isso em estudos passados, nós devemos amar o irmão. De que forma, pastor? Encarnando a glória do amor de Cristo aqui na terra. Nós devemos amar aos irmãos como Cristo nos amou. E dessa forma nós vamos ser reconhecidos como seus discípulos. Irmãos, como faz diferença compreender que quando alguém peca contra nós, não é uma ocasião para vingança, mas para que Deus seja revelado naquela situação. Em vez de assumirmos uma posição de Deus como juiz, nós devemos perguntar como que nós podemos encarnar o amor de Deus na vida daquela pessoa que está envolvida naquela situação de ofensa. Isso é muito diferente. Em vez de falar mal, em vez de buscar justiça própria, em vez de querer prejudicar a pessoa, o nosso intento, então, ao entendermos o que é a confrontação bíblica, é amar essa pessoa ao ponto de querer encarnar o amor de Cristo na vida dela, ajudando-a a sair do seu erro, sendo instrumentos de Deus na transformação, na mudança daquela pessoa naquela situação. Amém, irmãos? Como é importante a confrontação e a repreensão bíblica no nosso ministério pessoal. Que Deus nos abençoe. Que Deus te ajude, meu irmão, e que Deus me ajude nesse ministério de confrontação bíblica. Talvez o irmão esteja pensando assim, pastor, como que é difícil isso? E eu concordo com o irmão, mas Deus nos dá ferramentas importantes na prática desse ministério. Eu gostaria de ver isso um pouco mais no próximo domingo, quando nós continuaremos a estudar esse assunto que é o alvo de falar a verdade em amor. Vamos orar? Pai, nós estamos entendendo aquilo que Tu queres nos falar nessa manhã. Estamos entendendo, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, a Tua vontade para o nosso relacionamento com o nosso irmão, com os nossos irmãos. Senhor, permita, ó Deus, que nós tornemos a confrontação e a repreensão bíblicas estilos de vida no nosso dia a dia, na nossa comunhão, no nosso convívio dentro de uma comunidade da fé. Ajuda-nos, ó Pai, nesse propósito. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos Teus na recuperação e no resgate do outro. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então hoje às 18 horas estaremos juntos em um culto ao Senhor. Eu quero convidá-lo no horário, você acessar lá no YouTube ou na página da igreja no Facebook e não deixar para cultuar depois, não se atrase, 18 horas você tem uma responsabilidade. Eu quero dizer para os irmãos que estamos conversando, irmãos, sobre o que fazer quando houver uma sinalização das autoridades sobre o retorno aos trabalhos lá na igreja. Os irmãos devem ter percebido que eu não coloquei mais, eu não trouxe mais a discussão, a questão se vamos voltar ou não. Eu entendi que nós não podemos decidir nada enquanto não houver alguma orientação por parte do poder público. Então, irmãos, nós vamos aguardar isso e, tendo uma orientação com relação à flexibilização do isolamento social, nós então vamos dar algumas orientações mais objetivas para os membros da nossa igreja. Temos conversado
Estamos conversando sobre isso com os pastores batistas serranos e também com outros pastores de outras denominações para vermos como podemos ajudar nesse tempo aí de pandemia e também de uma discussão de retorno após essa crise. Que o Senhor te abençoe, te dê um restante de domingo na sua presença com muita alegria. Até às 18 horas. Minha